Esse é o Novo Normal, meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui recebendo o professor Denis Xavier. Professor Denis Xavier que fez doutorado em filosofia na Universidade de Milão e está aqui hoje para nos presentear com a sua presença. Um prazer, Felipe, falar com vocês. Obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, hoje nós estamos em pleno século XXI e as pessoas continuam acreditando em um livro que foi escrito por homens, um livro que as pessoas têm como objeto de fé, né? Homens falhos escreveram esse livro e elas têm assim uma confiança irracional no livro chamado Constituição. Obviamente que eu não falaria da Bíblia, seria a Constituição, né? Um livro escrito como uma carta para o Papai Noel, né? Cheio de desejos, cheio de metonímia, muitas alternativas, muitas palavras, muito falatório e poucas coisas objetivas, poucos direitos objetivos ali, poucas defesas da liberdade. O quanto a Constituição brasileira pesa para a situação que nós nos encontramos hoje? Pesa muitíssimo. Dá para se entender o fato de termos uma Constituição construída após o regime militar, uma Constituição muito permissiva, uma carta muito extensa, que quer muitas garantias, que deseja muitos direitos. Entende-se pelo contexto histórico esse desespero de tentar abraçar cada elemento da vida em sociedade, etc, etc. Mas, já durante esse processo de construção da Carta Constitucional, constituintes chamavam a atenção para o fato de que constituições não podem ser feitas dessa maneira. O próprio Roberto Campos, que foi talvez o maior parlamentar liberal do Brasil, falava para o Ulisses Guimarães, que é considerado um herói da Constituição e de heroísmo ali há muito pouco, falava: senhor Ulisses, constituições não podem ser feitas dessa maneira, ao sabor de questões temporais, de questões pontuais. Uma carta constitucional, ela tem sentido quando ela tem um certo peso de atemporalidade, de permanência. E aí você deixa, né, vamos dizer, as nações que experimentaram, que tiveram experiências positivas com seus textos jurídicos, aquelas que deixam para outras camadas judiciárias, outras camadas legislativas, melhor dizendo, os aspectos mais cotidianos da existência. Mas a Carta Constitucional não. Você pega a Constituição americana, que é a mesma desde sempre, é uma folha. Uma folha. Eu tenho ela em quadro, né? É um negócio enxuto. Você apela para os elementos fundamentais. Muito mais, essa era uma grande preocupação deles, muito mais garantias que os indivíduos terão contra o avanço do Estado do que qualquer outra coisa. E, infelizmente, na nossa Constituição, você tem um exercício retórico de uma hiperpresença da lei na vida das pessoas a respeito de coisas pueris, insignificantes. É uma Constituição que cita OAB, é uma Constituição que cita escola de ensino médio, são umas coisas que não... Quer dizer, partes que não deveriam estar ali. E por pretender garantir tanto, ela cria essa grande ficção coletivista do direito a meio que quase tudo. Então, assim, vocês têm que ter direito universal à escola de qualidade pública gratuita, à saúde pública gratuita e de qualidade. Tá, e quem provê? De onde vem? Roberto Campos também falava isso. Assim, a gente garantiu um punhado de direitos. O que ninguém disse é quem vai pagar essa conta. Ninguém colocou lá no dispositivo: esse dinheiro será tirado de tal lugar. Tanto que eu brinco sempre que se um promotor de justiça resolver dar voz de prisão para todo mundo que estiver em desacordo com a Constituição, acho que não vai sobrar ninguém fora da cadeia, né? O senhor acha que isso já foi planejado? Eles pensaram na construção da Constituição uma forma já coletivista, uma forma de controlar levar todo esse poder para o Estado, ao invés de proteger as pessoas da influência do Estado? Sim. Esses caras,
assim, quando você olha para os constituintes, não tem ninguém inocente ali, né? As pessoas sabem o que estão fazendo. Quer dizer, eu preciso relativizar um pouco isso, porque às vezes a pessoa é do tamanho da formação que ela teve. Quer dizer, ela enxerga o mundo de acordo com os óculos que ela construiu para ela própria no decorrer da sua existência. Então, muitas vezes, até de forma bem intencionada, você aposta para caminhos muito ruins. Mas ali tinha gente muito experiente e que sabia muito bem o que estava fazendo, assim como existe até hoje no legislativo brasileiro. O legislativo brasileiro é uma piada, assim, o que eles fazem, um exercício de criação de expectativa que frequentemente não se realiza. 2023 acabou com mais de 7.000 novas propostas de lei encaminhadas por deputados. Num país que, desde a nossa Constituição, já publicou mais de 4 milhões de novas normas nos mais diversos âmbitos do legislativo. Que país funciona assim? Como é que você pode realizar uma legislação dessa? O corpo de leis do Brasil é um samba. É um samba cheio de coisa atravessada, cheio de absurdos, leis que não conversam entre si. Platão dizia que quanto menos instruído é um povo, mais ele precisa de leis. Por quê? Porque se você educa o seu filho a partir de princípios claros e objetivos, você não precisa ficar colocando as leizinhas na geladeira, certo? As regras do dia da geladeira. Ele já absorveu isso faz parte do cotidiano dele. Agora, quando ele é mal educado, você tem que ficar escrevendo em toda a parede o que ele pode e o que ele não pode. E que o que o legislativo brasileiro, que o mundo político e judiciário brasileiro tenta, é fazer isso com um povo muito mal educado, né? Você colocar um punhado de regrinha, mas ninguém está olhando muito bem para aquelas regras ali, está seguindo as suas vidas meio que empurrado do jeito que dá. É muito ruim porque isso garante muita intervenção quando eles querem e, por outro lado, garante muita promiscuidade nas relações entre os indivíduos. Então é o seguinte, a lei existe para ser aplicada quando eu, na minha conveniência, acho que ela deve ser aplicada. Do contrário, eu ignoro e deixo passar. Então tem lei para tudo. Se alguém quiser nos prender pelo papo que a gente tem, alguém prende, porque lá eles vão achar alguma lei para fazer isso. É muito controle para pouca liberdade. Geralmente os nossos constituintes, a nossa classe política, a nossa classe intelectual costuma corromper determinados conceitos, né? Um conceito científico, algum conceito que já está ali determinado, por exemplo, democracia, e nós corrompemos e perdemos esse conceito e vira como uma palavra mágica, como uma evocação religiosa. Sim. Para os antigos, para os gregos, qual que era o conceito real de democracia? O que eles definiram como democracia? A democracia é um advento do 6º século a.C. É um modelo, é um regime que surge em decorrência da complexidade da vida em sociedade. Os atenienses começaram a experimentar uma existência mais complexa da vida a partir desse século e entenderam, então, que certas questões da vida em sociedade deveriam ser resolvidas pela sociedade como um todo. Primeira coisa, quando a gente fala de democracia ateniense, democracia grega, a gente tem que lembrar que só os cidadãos tinham voz nessa democracia, o que significa dizer uma parte muito reduzida da cidade, que era, se você tira os escravos, tira a mulher, que não tinha direito político, por assim dizer, se você tira a criança, então você tem ali uma quantidade de pessoas envolvidas, uma quantidade muito restrita. A democracia, esse poder distribuído entre as pessoas, tentava traçar alguns elementos essenciais da vida em sociedade que não entrassem no universo particular dos indivíduos. Os gregos sempre tiveram muita preocupação, talvez eles tenham sido os primeiros a pensar nisso, muita preocupação em garantir que o indivíduo pudesse se autodeterminar em diversos aspectos da sua existência. Ou seja, só alguns elementos que seriam conduzidos por uma experiência pública.
O modelo da democracia grega é muito diferente do modelo que nós temos hoje, esse modelo representativo, que você vota, etc, etc. Era o próprio indivíduo que era convocado pela Assembleia para debater as ideias. Então, a conformação, o modo de construção desse regime era muito diferente do nosso, que é representativo, que é muito mais complexo, muito mais cheio de interesse. Mas uma coisa que a democracia grega já apontava como dificuldade é aquilo que os filósofos Sócrates e Platão, em especial, mostravam como um problema da democracia, que é um pressuposto complicado. A democracia parte da tese segundo a qual todo indivíduo tem condições de pensar os destinos da cidade e de determinar as ações e os pensamentos que vão reger a condução da vida na sociedade. Sócrates e Platão estão em completo desacordo com essa tese. Porque, na verdade, eles vão dizer pessoas têm competências diferentes, pessoas têm aptidões diferentes, e essas aptidões contam fortemente no modo de a pessoa realizar com ou sem excelência aquilo que ela está realizando. Você é médico. Eu não posso determinar um tratamento a alguém que está doente com a mesma competência que você tem, porque você teve um treino para isso. Você desenvolveu uma aptidão para isso, você desenvolveu um olhar para isso. Então você olha, você, por dever de ofício, deve saber qual o melhor tratamento para resolver aquele problema. Sócrates se pergunta, resolver os problemas da vida em sociedade é algo assim tão banal que qualquer um pode fazer? Ou nós precisaríamos olhar para aquelas pessoas que têm treino na resolução de problema da vida em sociedade, como nós procuramos as pessoas que têm treino para resolver as questões médicas, que têm treino para resolver outras questões técnicas que dizem respeito à nossa vida. Então, a experiência da democracia é uma experiência, ao contrário do que se diz por aí, a democracia é um negócio maravilhoso. Democracia é uma porcaria. Democracia é uma porcaria. A gente pode pensar em modelos outros, mas ela coloca no mesmo patamar decisório gente que não tem qualquer competência para pensar a cidade, e aqui cidade eu estou usando uma metáfora, né, para pensar a sociedade, junto com pessoas que desenvolveram uma competência e que têm aptidão para fazer isso. Inclusive indivíduos que às vezes não conseguem cuidar da própria vida. Não. Né? Indivíduos que não têm, por exemplo, um drogadicto, ele tem direito a votar e ele mal consegue controlar os impulsos. Cara, analfabeto votando. Teve eu nunca me esqueço disso, porque isso me causou uma impressão tão forte, eu sempre conto essa história, de um repórter subiu a uma comunidade no Rio de Janeiro, porque na época do Fernando Henrique, eu não lembro se era na primeira eleição ou se era na reeleição, o Fernando Henrique subiu o morro, claro, acho que foi a única vez que ele fez isso na vida, para pedir voto. E fez umas imagens, como o político faz em época de eleição, e desceu. E aí um repórter ficou e entrevistou uma senhorinha super humilde, assim, lenço na cabeça. Falou assim, e aí, a senhora vai votar nele, no Fernando Henrique? Ela, vou. Que ele pegou na mão dela. Falou assim, a mão dele é muito macia. Não parece ser um critério bom para decidir o futuro de um país. Mas é um critério que... A maciez da mão de alguém. Mas isso mostra um pouco, né, como que o voto, tem estudos maravilhosos sobre isso, o voto ele tem uma dimensão de irracionalidade, que você cria empatia com um determinado candidato que não é explicado pela racionalidade. É explicado por diversos outros fatores, muito subjetivos. E aí os gregos já estavam muito preocupados, já naquele tempo, com uma democracia que era muito diferente da nossa. Estavam muito preocupados com esse tipo de subjetividade na condução dos destinos da polis. Você coloca gente muito competente com gente muito incompetente para falar sobre as mesmas e decidir sobre as mesmas coisas. Eu acho interessante também uma definição que o C.S. Lewis ele usa porque ele seria democrata. Ele fala que ele não seria democrata porque ele acredita na democracia, mas porque ele não acredita que determinado poder possa ser concentrado em determinado grupo de pessoas. Então, mais como uma ferramenta, como um mecanismo de evitar com que ocorresse a tirania, com que ocorresse a ditadura, excesso de concentração de poder, excesso de decisões. E hoje eu acredito que, diferente dos gregos, diferente até da época do C.S. Lewis,
nós temos um governo, um Estado, que ele consegue controlar tudo ao nível anteriormente. Tudo do que ele quiser. Tudo do que ele quiser. Nós chegamos a esse ponto, tá? Então, assim, hoje, o que ainda nos resta de algum espectro de liberdade resta por uma espécie de concessão que é muito mais resultado de omissão, assim, desinteressada da classe política, da classe jurídica, legislativa, seja lá o que for, do Brasil. Assim, é uma omissão por ausência de interesse. Mas hoje, se eles resolverem... Por exemplo, a noção de propriedade privada no Brasil ela é fortemente relativizada. O que você tem que é realmente seu? Nem seu corpo. Nem seu corpo é realmente seu. Você não faz do seu corpo o que você bem quiser. Por quê? Porque alguns burocratas do Estado disseram que você não pode fazer algumas coisas com o seu corpo. Por exemplo, se a pessoa ela quer vender o sangue dela, doar o sangue, ela só pode doar, ela não pode vender o sangue. Entende? E nada que 300 ml de sangue ela vai... É inacreditável. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, mas é o Estado te protegendo. O Estado não protege ninguém de ninguém. As pessoas têm que ter o poder de autodeterminação. Então, a única coisa que eu quero que o Estado me proteja é dele, Estado. Ele avança sobre mim como ele avança. Então, não, porque o meu carro... Você não tem carro. Você usa um carro. Você usa um carro. Para de pagar os impostos, as multas que te são colocadas o tempo inteiro e tal. Você não tem. Deixa de pagar o IPTU, mesmo que você não concorde com ele, com o valor cobrado, com aquilo que deveria voltar pela força do uso do imposto. Porque, assim, é muito interessante. Os caras dizem assim, você tem que ter um carro que tem as condições tais e tais e tais para rodar. Por exemplo, se eu te pego de pneu careca, eu tomo o seu carro. Mas por que não existe essa mesma preocupação com as pistas públicas que você me oferece para rodar? Então, se você me coloca para rodar numa estrada esburacada, você devia perder o seu cargo. Ou você devia ser multado. Você que é o agente público responsável pela manutenção da pista. Porque eu não posso andar com o carro de qualquer maneira. Mas você que tem a responsabilidade de me oferecer uma determinada pista para eu rodar, pode deixá-la de qualquer maneira? Então, não parece justa essa relação. E assim quer dizer, na verdade, nós somos espoliados o tempo inteiro. A gente se diz dono das coisas, mas nós não somos donos. A época da pandemia agora, tá? 2019, 2020, 2021, teve senador propondo a retirada forçada de lucros de empresas durante a pandemia para redistribuir o dinheiro dessas empresas nessa situação agora. A pandemia foi utilizada assim, de diversas formas para o Estado retirar as nossas liberdades. Senador da República. Por exemplo, a questão da vacinação. Não falando de eficácia, de efetividade de vacina, nem entrando obrigar alguém a se vacinar. Mas, por exemplo, todos os estudos que eles fizeram nas vacinas, os primeiros estudos que liberaram as vacinas, eles avaliaram se a vacina funciona ou não. Uhum. Se determinado indivíduo for vacinado, ele vai ser protegido contra a Covid? Era a pergunta que a ciência propunha se responder. Né? Quando a gente faz uma pergunta em medicina, a gente não consegue extrapolar isso para as outras coisas. Se eu avalio uma variável, um desfecho, eu só consigo avaliar aquele desfecho. O desfecho seria, as pessoas vacinadas têm menos risco de complicações da Covid? Era a pergunta. 300, 400 artigos respondiam isso, avaliavam isso, as vacinas. E o que acontece? A mídia, o governo, começou a falar que ela impedia a transmissão do Covid. Só que não existe nenhum parecer da sociedade, nenhum falava isso. E eles começaram a obrigar as pessoas, né, a uma vacinação, entre aspas, compulsória. Olha, você é obrigado a colocar essa substância. Não estou falando de que não deveria se vacinar, essas outras, mas a obrigação. O Estado vai proteger você de você mesmo. Esse paternalismo estatal parte de um pressuposto muito ruim, que é as pessoas não são capazes de decidir por elas próprias e não devem responder pelas suas próprias ações. Isso, do ponto de vista educacional, é muito ruim. É muito ruim do ponto de vista da construção de uma civilização.
Quais são as melhores civilizações? Quais foram as melhores experiências humanas? As pessoas erram e pagam pelos seus erros. As pessoas tomam as suas decisões e respondem pelas suas decisões. Quando você tem uma estrutura estatal, e quando eu falo de estrutura estatal, eu não estou falando de uma coisa que não conte com personalidade. São pessoas. Ah, não. As pessoas não são capazes de tomar decisão por si próprias. Quem vai tomar decisão por mim? Um analfabeto engravatado num gabinete em Brasília? Sério? Quer dizer, então você tira a minha autonomia, por exemplo, no modo como eu quero educar os meus filhos. Olha, quem é mais interessado na educação dos meus filhos do que eu, como pai? Então eu quero educar os meus filhos em casa, de acordo com um certo processo formativo. Ah, tem gente que vai fazer mau uso disso. Tem. Na liberdade é assim. Pessoas fazem mau uso disso. E as pessoas respondem por isso. E a vida se encarrega dessas pessoas. Então, não. Eu sou um agente estatal e estou dizendo que homeschooling não pode. Eu sou um agente estatal, estou dizendo que o seu filho tem que estar matriculado naquela escola. Qual escola? Naquela pública lá, na qual ele vai ser doutrinado e vai receber uma educação lixo. Ou vai ser exposto a drogas, a outras coisas. Não vai ter aula, não vai ter... Para mim, assim, se ele fosse exposto a droga, seria menos grave, porque eu ensino ele em casa, do que exposto a uma certa literatura que ele tem acesso lá, que vai foder com a cabeça dele. E que eu vou ter que ficar trabalhando em casa 3 vezes para desfazer aquilo que ele está ouvindo em sala de aula. Então, quer dizer, não é honesto fazer isso. Mas aqui não é uma questão de honestidade ou de justiça, é só de controle. É o quanto eu consigo controlar. Então, a escola brasileira, média, é espúria, é lixo. Né? Os resultados estão aí. Mas eu coloco lá que você deve obrigar o seu filho a frequentar a escola. Se eu não tenho condições de pagar, eu vou ter que ir para essa escola que condena o meu filho a ser um menino mal formado, que condena ele, por via de consequência, à pobreza, a uma existência medíocre, à incapacidade de ler e compreender um texto e assim por diante. Essa é a nossa realidade. Eu acredito que ninguém nunca fez o estudo de anos de vidas perdidos, dependendo do tipo da pessoa, por ela ficar na escola. Ué, né? Você sabe que quantos anos perdeu, quanta produção, quanta produtividade foi perdida. Teve uma coisa parecida com isso, Felipe, que foi esqueci o nome dele agora. Ele foi ministro da Educação do governo Temer. Foi um governo rápido, né? Foi uma passagem rápida. Mas ele foi ministro da Educação e falou o seguinte, eu me lembro dessa entrevista coletiva que ele deu, muito interessante, tristemente interessante. Ele disse o seguinte, com os números que nós temos em mãos, eu posso afirmar que, dada a análise do incremento intelectual do aluno, o aluno que está no último ano, eu sou velho, eu chamava de ensino básico, não sei se muda o nome agora, mas para o último ano do ensino médio, não houve incremento intelectual na formação dele. Ou seja, basicamente, ele passou de todos os níveis educacionais que a gente analisa no Brasil, o ensino médio é o pior deles, é aquele que a gente mais desce a rampa. É como se o aluno ele tivesse dado um salto de anos e caído lá na ponta, sem qualquer incremento intelectual. É isso, ele ficou horas e horas e horas e horas. Ele frequentou a escola, só que ele não fez nada lá, nada que realmente seja útil. Então, e quando você fala de alternativas no processo de formação, você não está dizendo assim, nós vamos obrigar o menino a estudar em casa. Não, a gente está oferecendo ao pai que não está satisfeito com o modelo outros. E isso é só um exemplo de tantas outras coisas que a gente pode dizer a respeito da ação do Estado. Né? Por exemplo, hoje o jovem, o sonho dele, ou pelo menos uma ideia geral, é que o jovem precisa ir para a faculdade. Ele tem a obrigação de terminar o ensino médio e ir para a faculdade. O Brasil esqueceu o ensino técnico, o Brasil esqueceu são impressões gerais que não são confirmadas pelos fatos. Eu gosto de contar uma outra história. Uma vez estava participando de um processo de escolher o próximo reitor da minha universidade. E eu me lembro de entrar numa sala com um candidato. Era uma sala do curso de física, eu acho. Uma sala do curso de física. E nós estávamos num grupo de umas 5 ou 6 pessoas e quando a gente saiu, um professor daquela área fez o seguinte comentário. A gente acabou de sair de uma sala lotada de desempregados. O cara está lá, frequentando
4, 5 anos de faculdade, ralando em cima de papel, etc, etc. Vai sair, se ele tiver sorte, ele vai continuar trabalhando na mesma coisa que ele já estava trabalhando antes. Dentro da universidade tem uns debates maravilhosos que assim, seriam divertidos se não fossem trágicos. Do tipo, o que nós vamos fazer com a evasão dentro da universidade e com a empregabilidade dos nossos alunos? Mas peraí, você tem que pensar isso antes de abrir o curso, né? Depois que você abre o curso, olha como o Estado faz. Existe aqui uma demanda burocrática para abrir um curso de sei lá o que naquela universidade. O que um ser humano normal faria? Análise de impacto, de como aquilo vai reverberar naquela parte da nação, né? Mais do que ter dinheiro. Assim, bom, faz sentido abrir esse curso ali? Qual é a demanda? Não, abre. Aí eles abrem, atendendo a uma demanda burocrática, geralmente partidária, político-partidária. Abrir um curso de geologia, onde não tem nada de interesse geológico. Aí contrata 30 professores, contrata administrativo, monta um prédio. E aí os caras começam a debater. Abre um vestibular, 40 vagas. Aparecem 10 candidatos. Desses 10, 2 passam no vestibular. Aí os caras entram em desespero. E agora? O que a gente faz? Agora? Mas não devia ter pensado isso antes de abrir o curso. Então, o Estado é assim. O Estado... Como o dinheiro está jorrando de pagador de imposto e não tem nenhuma responsabilização nesse mau uso, a história do Brasil é isso. Não, peraí, eu vou atender um partidário ali, vou atender um colega meu ali, abrir um negócio, vou abrir um troço ali, tá? E assim vai. É quase um esquema de pirâmide, né? As pessoas elas se formam na universidade para elas voltarem para a universidade como professores e não profissional que... Não, e na verdade, assim, a universidade ela está cada vez mais distante das demandas reais da sociedade, a ponto de algumas grandes empresas começarem a formar o seu próprio pessoal. Então, outro dia eu estava lendo Microsoft, XP, tem uma série de empresas que estão criando centros de formação dentro da própria empresa, porque pega o menino lá no final do ensino médio, vê se tem um currículo mais ou menos, é um menino razoavelmente inteligente, fala assim, não vai para a faculdade, não, filho, você vai estudar aqui comigo agora, ou vai estudar na minha faculdade, porque daí eu estou preparando uma mão de obra especializada, estou preparando um cara para ter uma visão crítica a respeito daquilo que interessa, ou seja, existe uma relação de causa e efeito, né? Quando você tem só boa intenção ou uso, que seja lá o que for, subjetivo de um dinheiro importante, mas não tem compromisso com o resultado, então tanto faz. O Eric Voegelin, ele cita que as pessoas, ele até retoma o Platão, ele cita que as pessoas elas começam a viver na realidade, negar a realidade enquanto tal e criam uma segunda realidade para viverem entre si. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Eu acho que nós estamos progressivamente perdendo a capacidade de pensar a realidade como ela é. De pensar as coisas como elas são. Na medida em que a realidade traz pouco conforto, na medida em que a realidade me fornece dados, me fornece uma visão que às vezes não se conforma a uma certa ideologia que eu defendo, eu afasto a realidade. Então, quando os fatos se tornam incômodos, em vez de eu afastar a ideologia e ir para os fatos, eu faço o contrário. Eu afasto os fatos e fico abraçado à ideologia. E isso acontece no Brasil todo, em diversas dimensões da nossa vida, inclusive da nossa vida particular, né? Com muita frequência, a gente deixa de tomar decisões na nossa vida privada que estão evidentes. Elas estão ali na nossa cara, gritando, igual esse neon aqui, né? Falando o tempo inteiro. Falando assim, olha, aqui, essa é a realidade. Mas você fica escamoteando. Falando, mais um ano ou 2, as coisas vão ser diferentes. Mais 10 anos, e aí o tempo vai passando. E aí ao final você olha e fala assim, poxa, eu passei 20 anos nessa situação, mentindo para mim mesmo. E agora eu vou ter que pagar essa fatura. O problema, a diferença que se coloca entre a vida privada e a vida pública é porque na vida pública você transfere a fatura para outro pagar, né? Você coloca a população para pagar, etc. Sempre uma estrutura, um racismo estrutural, um machismo estrutural. Sempre tem algum culpado. Né? Eu acho interessante que o Voegelin, assim como a Ayn Rand, ambos fugiram dos seus países. O Voegelin fugiu do
do nazismo, e a Ayn Rand fugiu do socialismo, do comunismo russo, e foram para os Estados Unidos. Sim. Né? E interessante que na bibliografia ele vai relatando que quando ele chega nos Estados Unidos, ele que estava na Áustria, na Alemanha, ele chega e ele vê um povo muito prático, né? Que eles querem resolver os problemas, eles não estão preocupados com discussões teóricas, eles querem resolver os problemas. Por mais que ele tenha diferenças com a Ayn Rand, por ser alguém que valoriza muito o transcendente, e ela, na verdade, já nega, eu acredito que os dois teriam alguns pontos em comuns. Eu acho. Aproveitando esse ponto da Ayn Rand, o senhor é um dos grandes divulgadores dela aqui no Brasil, né, do objetivismo. O que ela falaria para um jovem brasileiro, ou o que o jovem brasileiro pode aprender com a Ayn Rand, né, com o objetivismo, na questão de enxergar a realidade na vida profissional, na vida pessoal? Ela diria, seja racional. Se você conseguir ser racional na sua vida, você já vai estar à frente da maioria esmagadora das pessoas. Seja racional na tomada de decisão, nas escolhas que você faz da sua existência. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se quais são os fatos que estão diante de você. Isso eu falando parece fácil. Fazer é muito difícil. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. E quem consegue fazer isso está muito à frente da grande média da população como um todo. Como eu disse, não são todos que estão dispostos a enfrentar as coisas como elas são. E ela tem uma passagem que eu gosto muito, ela vai dizer que todos nós somos potencialmente racionais. Potencialmente racionais. Mas isso não significa dizer que todos nós somos efetivamente racionais. Porque a razão, para Ayn Rand, eu concordo muito com ela, a razão não é um automático. Não é eu acordei e já estou pensando racionalmente porque eu tenho um cérebro. Muito frequentemente nós tomamos decisões ancoradas em qualquer coisa, menos numa avaliação racional dos fatos, dos eventos, das nossas capacidades. Então, ser racional já te coloca numa situação privilegiada em relação à maior parte do que você tem aí fora. Acione a sua razão para criar um código de existência. Ela diz assim, veja, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que existe e que tem vida aí fora, que não seres humanos, já detém um código automático de sobrevivência. Por exemplo, aqui no estúdio, eu nem sei se dá para mostrar, ali que tem uma planta. Não sei se ela é uma planta ornamental, se ela é natural, se ela não é, mas partamos do pressuposto que é uma planta natural. Ela precisa de certas condições para subsistir. Ela precisa de condições biofísicas para existir. E ela não consegue não depender dessas condições. Ela depende dessas condições. Então ela precisa ou de água, ou de luz, ou de espaço. Não interessa, cada espécie vai demandar uma coisa. Se eu nego alguns desses elementos essenciais a ela, ela vai se virar para tentar sobreviver. Então, se eu nego água a essa planta que precisa de água para sobreviver, ela vai começar a lançar raízes mais profundas, cada vez mais, porque ela quer buscar água. Mas não é um ato voluntário, racional, porque ela não conta com isso. É só um código biológico de sobrevivência. Um cachorro que foi atropelado na rua, ele vai buscar um modo de existir que diminua a dor dele, a angústia dele, o sofrimento dele, na medida das possibilidades que ele tem à mão. Ele não consegue, um cachorro atropelado na rua, ele não consegue se olhar e falar assim, puxa, eu não tenho condições de sobreviver, eu vou me jogar debaixo de um caminhão, que vai me causar menos dor e menos sofrimento na vida. Ele não consegue. Ele tem uma determinação biológica que não depende de pensamento, depende só de biologia e instinto, de sobreviver como dá. Nós não. Nós não temos um código automático de sobrevivência. Nós optamos pelos nossos códigos. Eu vou ser só coração, eu vou ser só emoção,
eu vou ser coletivista, eu vou ser individualista, eu vou ser capitalista, eu vou ser socialista. Tudo são códigos que nós estamos escolhendo de sobrevivência. O que a Rand está dizendo, e eu insisto, concordo muito com ela, é quem sobrevive melhor? Quem lida melhor com o peso da existência? Quem aciona a razão e toma decisões racionais. E que coloca os destinos racionais. Aí fala assim, nossa, Denise, mas e as emoções e os sentimentos? São importantíssimos quando eles estão impulsionando decisões racionais. Eu tomo a decisão racional. Quero fazer medicina na faculdade tal, etc, etc. Beleza, toma uma decisão racional. Agora você vai colocar não só a sua razão, mas toda a sua emoção, toda a sua gana, os seus sentimentos para te impulsionar nesse sentido. Mas se você fizer o contrário, eu vou decidir pela emoção, eu vou decidir pelo capricho, eu vou decidir pelo achismo e não vou acionar a razão nesse processo, a chance de você se dar mal se multiplica enormemente com esse código não automático que você acabou de assumir. Interessante, às vezes, essa questão das escolhas, né? As pessoas elas têm dificuldade de arcar com as consequências das próprias escolhas. Sim. E hoje nós vemos um fenômeno... Todos nós temos, né? Seria muito bom se a gente pudesse passar sempre a fatura pro outro. Fala assim, ixi, caramba, eu tomei uma decisão ruim na minha vida, poderia você pagar por isso, né? Mas é... E é o que até o Vogelin, de novo, ele retoma lá quando os alemães eles elegem o Hitler e eles falam assim, olha, existe uma culpa que não é uma culpa coletiva, os indivíduos votaram, eles escolheram o Hitler. Sim. Né? E às vezes nós vemos isso acontecendo outras vezes aqui no Brasil, que as pessoas elas querem, infelizmente o mundo não é um mar de rosas, o mundo é um vale de lágrimas, mas as pessoas elas querem alguma coisa que justifique as suas próprias escolhas ou às vezes até os infortúnios, Sim. as situações que são além do nosso controle, mas querem transferir essas responsabilidades para outros. O senhor Sim. acha que isso é uma das causas de criarem termos como racismo estrutural, outras situações, essa violência discursiva ou luta de classe? O senhor acha que a gente anula todas as outras variáveis que influenciam nas nossas vidas, né? Porque a condição natural do homem é a pobreza, né? A condição natural, o Ortega Gasset, ele fala que nós vivemos numa civilização, só que nós não somos mais civilizados. E isso há 100 anos atrás ele já falava isso, porque nós achamos que um carro nasce igual uma planta, nasce de uma árvore, que os bens eles são produzidos sem nenhum esforço, que não existe o leite nasce na caixinha. O leite nasce na caixinha, que não existe um esforço, que não existe uma escolha de recursos. Eu preciso alocar esses recursos aqui em determinado lugar, ao contrário desse outro lugar. Cara, a única forma de você justificar o seu avanço sobre outra pessoa, sobre o que ela produz, sobre o tempo dela, sobre a riqueza dela, sobre a inteligência dela, sobre o corpo dela, é inserindo nas pessoas uma forte dimensão de culpa. Então isso significa o quê? Quando eu faço você se sentir culpado por alguma coisa, por uma das injustiças que estão aí fora, e você experimenta essa culpa genuinamente, você se torna uma vítima do seu modo de pensar e você se torna a vítima preferencial desse grupo de tubarões preparados para avançar sobre você, com a justificativa de estar fazendo bem. Então, Walter Williams, por exemplo, fala assim, que foi um grande intelectual negro norte-americano. Eu falo negro porque daí eu já desarmo alguns discursos vitimistas que vão aparecer por aí. Ele poderia ser o cara mais vitimizado do mundo, ele não aceitava isso. Ele vai dizer, qual que é a minha noção de justiça social? Eu fico com o que eu tenho e você fica com o que você tem. Eu fico com o que eu conquisto e você fica com o que você conquista. Essa é a verdadeira justiça social. Não concorda? Quanto do que eu tenho tem que ir para você? O quanto você pode me violar para que você fique satisfeito e feliz? O quanto você vai tomar de mim, da minha família, da minha empresa, da minha realidade, do meu mundo? O quanto? Quanto é suficiente para aplacar o seu desejo por uma justiça social que força a distribuição das coisas de forma não natural, de forma não voluntária e pactuada? Então, qual que é a forma de criar essa violência justificada? Culpa. Então, quando eu falo assim, puxa, realmente eu sou culpado
Porque hoje assim, me criou um constrangimento, como cria sempre, porque a gente vive num país pobre. Hoje vi uma senhora vendendo pano de prato na porta do hotel. Mas não é que ela me pediu. Ela avançou sobre mim, assim, de uma maneira bastante até inconveniente. E eu adoro ajudar sempre que eu posso, em diversas situações. Eu falei, minha senhora, não, eu vou fazer o Pix para a senhora. Eu não quero pano, não quero nada. Eu vou fazer o Pix para a senhora. Me dá aqui, fiz a foto do Pix, e vou fazer o Pix para ela. Mas se eu penso assim, a culpa por essa senhora estar ali naquela situação é minha, acabou. Ela pode fazer de mim, ou quem diz defendê-la pode fazer de mim o que bem entende. Sabe qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre outras pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Não existe nenhum direito que você pense ter a meu respeito que seja justificável, porque eu não devo nada a ninguém. Devo nada a ninguém. Você não deve nada a ninguém, a prioristicamente, por força de alguma determinação cósmica. Nós podemos fazer pelas outras pessoas? Claro que podemos fazer pelas outras pessoas. O verdadeiro ato de caridade é o ato voluntário. Eu vou ajudar essa senhora não é porque eu me sinto culpado pela situação dela. Ela tomou decisões na vida, ela é vítima, sim, de um Estado que destrói as relações econômicas, que cria hiperdependência, disso ela é vítima. Mas de resto, ela tomou decisões, ela construiu uma existência para ela, eu vou ajudá-la porque isso para mim faz sentido, não por uma culpa originária, porque eu me sinto assim ou assado, não, é por desejar ajudar. Então, quando você restitui essa dimensão de voluntariedade, quando você restitui essa dimensão de adesão racional a um propósito, isso é verdadeira justiça social. A própria Rand vai dizer que essa caridade forçada não é caridade. Fraternidade, que é uma fraternidade que obriga o outro a ser fraterno, isso não é fraternidade. E aí a pergunta seria, quem define quem deve ser ajudado, quem você entende? Deve receber os Esse é o mal do coletivismo, porque daí, numa sociedade em que você tem que se vitimizar para o outro se sentir culpado, sentir-se vítima e, mais do que isso, ostentar a vitimização, torna-se fundamental. Então não basta eu ser realmente uma vítima. Isso não conta. E também não basta eu me sentir uma vítima, mesmo que eu não seja. Eu preciso me sentir uma vítima, mas mais do que isso, eu preciso ostentar a minha vitimização. Você já viu aquele cara que vai para o hospital tomar soro, que aí ele faz a selfie assim? No hospital hoje sofrendo. Aí ele faz a cara sofrendo. É essa a sociedade que nós criamos. É uma sociedade que, como ela se retroalimenta de avanço sobre o outro por causa da vitimização de grupos, então, ora, numa sociedade que premia o sofrimento, quanto mais eu me digo sofrido, mais eu me torno senhor de privilégios e favores. E é interessante que os coletivistas, geralmente, eles não são pessoas que produzem algo, né? E não. O senhor falando desse tipo de pessoa que é o vitimista... Pelo contrário. O Thomas Sowell chama isso de vitimólogos profissionais. São pessoas que vivem da vitimização. É o cara que faz o selfie chorando. Você já viu na internet? Tem diversos casos reais de racismo. E o racismo vai combatido. Racismo é coisa de sub-humano, é uma coisa o pior tipo de coletivismo. É o pior tipo de coletivismo, segundo a própria Ayn Rand. E isso você combate com a educação. Mas, como a vitimização profissional premia, você tem perfis que contam histórias do tipo: eu estava no supermercado e eu que sou negra, aí nem é negra, é negre, eu sou negre, aí já começam os dispositivos mentais de vitimização, que têm origem histórica no quilombo, que não sei o quê, e eu passei e 3 homens brancos olharam para mim com ar de opressão e eu saí chorando. Aí faz a foto, assim, as lágrimas correndo assim. Aí você vai nos comentários: isso tem que acabar. Esse sofrimento ninguém suporta mais do que. Nem aconteceu aquilo. Nem aconteceu aquilo. E
cria... Mas, pô, isso, né? A ideia é você mostrar o quão vítima você é de um sistema. Daí os caras criam coisas completamente fictícias, desancoradas dos fatos. Racismo estrutural. Para você definir o que é racismo estrutural, você precisa definir, antes de tudo, o que é estrutura. Você não encontra um livro dos defensores da tese do racismo estrutural definindo o que é estrutura. Mas esses termos fulgazes, que parecem dizer alguma coisa, mas não dizem nada, eles são importantes nas estruturas coletivistas. Que faz de conta que tem sentido, ainda que não tenha. Não é negar a existência do racismo, que é o nosso exemplo, mas é não pensar que ele está presente nas estruturas da vida em sociedade. Não sei e essa banalização acaba fazendo com que os racismos existentes, fatos objetivos, que são tipificados objetivos, eles sejam diluídos. Exatamente. Quando você diz que como diz parte do movimento feminista mais radical, todos os homens são estupradores, o que você faz, na verdade, é tirar o foco dos homens que são estupradores e que devem pagar por serem assim. Pô, se todo mundo ninguém é. Então, a violação se torna uma coisa própria da vida em sociedade. Não é assim. Não é assim. Isso não pode ser visto dessa maneira. Todo mundo é racista agora? Então, o racismo está nos olhos de todo mundo que é branco. É patético. Porque daí você, na verdade... Por isso que eu digo, o coletivismo ele depende da rusga entre as pessoas. Ele depende de uma certa manutenção de ódio, de oposição. Por isso que esses movimentos estão o tempo inteiro se vitimizando e acusando alguém. Se vitimizando e acusando alguém. Porque no dia que eles não tiverem mais alguém para acusar ou o problema estiver resolvido, eles vão viver de quê? Vão ter que trabalhar para viver. E eles acabam criando uma outra categoria, que são aqueles que são os que exalam virtude, né? Sinalizam virtude. Eu preciso sinalizar virtude. E geralmente são os líderes dos movimentos, aqueles que se beneficiam, que ganham bolsas, que ganham cargos no governo, que viajam às custas. Ayn Rand fala que os coletivos, eles nunca dizem o que os coletivos querem, mas só os chefes dos coletivos. Então fala assim, o movimento feminista não tem voz sobre todas as mulheres, porque é um grupo muito extenso, de interesses muito diversos, mas o movimento diz fazer isso, mas quem que está realmente conduzindo? São os líderes, são aqueles que pegam o dinheiro, que dão a entrevista, que montam o grupo, que vivem disso, né? Então, o grande desespero dessa gente é quando você tem pessoas independentes que rompem com essa visão e falam, não, eu não sou um grupo. A minha visão não é a visão de um grupo. Eu sou um indivíduo. Eu vejo as coisas como eu vejo. E justifico, explico o meu modo de ver as coisas. Eu não concordo com isso que um suposto grupo diz como eu devo ser ou como eu devo pensar. Meu amigo, uma pessoa que não se conforma é um peso horrível para os coletivistas. É um peso horrível. A pessoa que quer determinar o próprio destino, né? Ele é totalmente contra uma pessoa que não tem... regressão à média, né? Que os coletivistas querem. Uma pessoa que ela não se define pelo grupo. Por exemplo, eu sou um homem branco, nasci em Minas Gerais, tenho cabelo curto, mas eu não me defino pelo grupo dos homens brancos. Porque homens brancos são muitos, com interesses muito diversos, com visões de mundo. Então você fala assim, não, mas ele fala o que ele fala porque ele é um homem branco. Quem usa um argumento como esse é um idiota. Além de ter um QI de bacia de plástico, porque um sujeito que ele não está olhando para o meu argumento, ele está olhando para a cor da minha pele, que eu nem sou responsável por ela. Isso aqui é um acidente genético. Eu poderia ter nascido amarelo, preto, azul, tanto faz. Eu quero que você responda ao meu argumento, ao que eu estou dizendo. O coletivismo, ele esvazia a pessoa, ele tira da pessoa a sua individualidade e começa a avaliar a pessoa só por cascas e rótulos. Por isso que você só vê o tempo inteiro. Para onde você olha, assim, os pretos, os brancos, as mulheres, os gays, não sei o quê. E o João? E o José? E a Maria? Ninguém está olhando para esse pessoal. Está só olhando para essas classificações.
E geralmente quando os indivíduos que pertencem a esses grupos, eles cometem, às vezes até racismo mesmo, crimes, machismo, o real, fatos objetivos, eles são diluídos, Ou são relativizados. Quantas vezes você teve, por exemplo, o Lula fazendo frases altamente machistas e tudo, mas ele pode. Não é o que é dito, é quem diz. Olha que doideira. Não, foi uma brincadeira. Agora, se for o Léo Lins, aí não é uma brincadeira. O cara é um piadista profissional, fazendo piada dentro de um teatro para pessoas que pagaram para assistir. Não. Esse cara tem que ser preso pelos absurdos que ele está falando. Então começa aprendendo o presidente da República. Não, mas aí é diferente, porque ali foi num contexto. Aí você relativiza. É cínico, cara, é muito hipócrita. É muito cinismo para todo lado. Aliás, esse é um termo que a própria Ayn Rand usa, né? Essa hipocrisia de... Nós sabemos que a coisa não deveria ser assim, mas nós tocamos por questões ideológicas. O senhor estava falando sobre isso em relação à corrupção da linguagem, né? Termos neutros, linguagem neutra. O quanto essa corrupção da linguagem, a perda dos termos, essa evasão de conceitos é utilizado como forma de manipular. O quanto uma pessoa perde por aderir. Isso é essencial. Isso é essencial. E isso é uma pauta de poder das mais importantes. George Orwell, em 1984, no clássico 1984, ele mostra a criação da nova língua. E qual é a característica fundamental da nova língua dentro do regime totalitário desenhado na obra 1984? É uma língua que ela vai perdendo palavras no correr do tempo. Então, o próprio algoz lá da história, enquanto está torturando o sujeito, ele fala assim, você não sabia disso? Que a língua estatal que nós criamos, essa língua governamental que nós criamos, é a única língua que vai perdendo palavras no decorrer do tempo. Por quê? Porque um vocabulário extenso e bem calibrado significa dizer que eu vejo as coisas de maneira extensa e equilibrada, de maneira ampla e articulada. Quanto mais palavras eu tenho disponíveis no meu vocabulário, isso implica numa capacidade de pensar maior e mais articulada. Então, por que eu vou reduzindo o vocabulário e conduzindo o significado das palavras? Porque isso é controle. Isso é controle. Então, o que você disse no começo do nosso papo. Se eu digo, qualquer coisa, qualquer frase que você diga, que você coloque a palavra democracia no meio, parece coisa boa. O Hayek diz isso, fala assim, qualquer frase que você diga, que você coloque o termo social no meio, parece coisa boa. Se eu falo assim, vamos lutar pelo meio ambiente. Agora, olha como se eu digo assim, o ambientalismo social. Você entendeu? Olha como eu pareço mais nobre e virtuoso. Se eu falo, vamos brigar por uma educação de qualidade. Nós temos que ter uma educação que prime pelo social. Isso é maravilhoso. Você se coloca num patamar de virtude superior. Por quê? Porque do ponto de vista linguístico, esvazia-se a palavra de um significado, introjeta-se outro significado e ele assume aquele significado, seja virtuoso ou seja nocivo. Há muito pouco tempo na universidade eu fiz um vídeo que viralizou, que eu falei assim, parem de chamar as pessoas das quais vocês não gostam de fascistas. Vocês não sabem o que é fascismo. Chama de qualquer outra coisa, chama de filha da puta, chama de desgraçado, de cretino, canalha, tem tanto termo bom para xingar as pessoas. Não usa o fascismo, porque fascismo tem é um elemento histórico envolvido aí, com características muito bem dadas. Você nem sabe o que é e chama as pessoas assim. Aí eu falei assim, deixa eu explicar o que é o fascismo. Aí eu fiz uma explicação bem didática sobre a questão do fascismo. Claro que não adianta, mas é sempre uma tentativa de falar assim, não, cara, mas estava assim. O sujeito ia comer uma salada, não gostava da salada. Ai, que salada fascista. Você começa a chamar tudo que você não gosta de fascista. Então, não, vamos dar às palavras os pesos que elas devem ter. Nos modelos coletivistas de existência, que demandam por poder, a ressignificação, isso é proposital. Veja agora, nós tivemos, no prazo aí de 2 ou 3 semanas, 2 ministras de Estado
Uma ministra de sei lá o que, desigualdade, e a outra Marina Silva, que é aquela ministra do meio ambiente. Uma me solta que buraco negro não pode, porque é um termo racista. Agora não pode falar deu branco. Um termo consagrado pela ciência mundial, que nada tem a ver com questão de cor, racista, etc., racial. E ali ele está descrevendo um fenômeno mesmo, né? A ausência de luz. Fenômeno físico. Astronômico. Nada a ver com cor de pele. E a outra lá que foi falar de caixa preta. Que é uma outra expressão consagrada pelo mundo da aviação, que nada tem a ver com cor de pele ou questão racial. Mas veja, não pode usar caixa preta, não pode falar buraco negro, porque são termos com repercussão racial, não sei o quê. Não importa se eles tenham ou não. Importa que você introjete isso nas pessoas. É que as pessoas acreditem nisso. Ah, não pode falar denegrir, que é um termo de raiz latina que nada tem a ver com questões raciais. Criado mudo. Outro dia teve uma empresa que tentou lacrar, que agora não é mesa de canto, não sei o que lá. Não pode mais falar criado mudo porque tinha, na época da escravidão... Olha o que os caras inventam. Sabe aquelas histórias tiradas da próstata? Tinha um escravo que ficava ali ao lado, mudo, ao lado do senhor da casa grande, não sei o quê. Tirado da onde esse buraco? Então, criam-se narrativas que são importantes para a dimensão da vitimização sistêmica que vai justificar o avanço sobre as liberdades individuais, sobre as posses individuais e assim por diante. O senhor acredita, então, que nós estamos fazendo o caminho inverso dos gregos? Os gregos, eles saem de um discurso poético, mitológico, e vão em direção a um discurso racional, e nós aqui, brasileiros, e às vezes até um fenômeno mundial mesmo. É mundial. Estamos deixando o pensamento racional, um discurso mais racional, mais cognitivo, mais baseado na realidade, na estrutura da realidade. Estamos voltando para mecanismos primitivos. Outro dia, Felipe, uma amiga minha me entrevistando, ela me perguntou assim, e aí, Denis, tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. Ela falou, por quê? Eu falei, os gregos, né? Os gregos... Eu, por ser um estudioso do mundo grego, da filosofia grega, do mundo antigo grego, eu olho para esses caras e olho para 2.500 anos depois, onde nós chegamos, houve um avanço que quem descreve muito bem é Aldous Huxley, na sua distopia, que ele fala de o livro chama-se Admirável Mundo Novo. Ele fala de um avanço tecnológico, de um grande avanço técnico que nós tivemos. Bom, você olha para a Grécia há 2.500 anos, olha para a gente, pelo amor de Deus. Jatos, vacinas, remédios, tecnologia. Olha isso aqui, um smartphone. Tudo. Platão tivesse um smartphone, imagina, né, por tudo que ele ia ter feito, etc. Então, não se compara do ponto de vista tecnológico, do avanço técnico. Mas foi um avanço técnico que foi acompanhado de um esvaziamento da condição humana e da capacidade de refletir, que é bizarra. E esse livro é maravilhoso para descrever isso, o Admirável Mundo Novo. Que é isso. Nós florescemos do ponto de vista técnico. Você é médico, você sabe. A sua área, talvez, entre todas as áreas, seja aquela que mais você consegue verificar. Um médico que deixa de estudar 2 anos, ele acabou. Porque de 2 em 2 anos você tem saltos tecnológicos e evoluções. Tratamentos. É um negócio bizarro. Mas e a capacidade de pensar o homem? De pensar a história, o nosso lugar na história, nos situar em termos filosóficos? Nós nos empobrecemos muito nesse sentido. Da garantia das liberdades, da responsabilização do indivíduo. Então, não tem, depois da Grécia, paralelo. Por exemplo, o que nós experimentamos hoje de liberdade em relação ao que os gregos tinham, não tem paralelo. Não tem paralelo. E para mim, quanto mais civilizado é um povo, mais livre ele é. Nós, desse ponto de vista, perdemos em grau civilizatório. Nós não somos mais civilizados que os gregos antigos. Porque a gente não tolera o grau de liberdade que eles toleravam. A gente não tolera, a gente tem medo, a gente fica sempre tentando... Manda prender, falou isso, manda prender, manda pra cadeia. Não, isso tem que ser silenciado. Não, isso não... Isso tem... Entende? O tempo inteiro a gente está
como disse um conhecido meu, falou, a gente fica tentando colocar uma grande camisinha no mundo, né, para ficar tudo hiper protegido, quando na verdade isso não nos protege de nada, porque o grande problema está dentro, não está fora da camisinha. Então é isso, é a gente se resolver internamente. Isso se faz com muita leitura, isso se faz com muita educação. No último ano, 84% dos brasileiros adultos não compraram um único livro. Um único livro. E aí você poderia falar que fosse Bíblia, livro didático, caralho a quatro, não interessa. Não compraram um único livro. Como que um país pode ser construído dessa maneira? E esse é um fenômeno que desde o Lima Barreto ele já falava, né? Tem um livro dele que ele fala que eles vão criticar. Para que tantos livros se não é nem bacharel? Né? O brasileiro ele sempre odiou essa parte de leitura, a parte de buscar um conhecimento científico ou algum crescimento. E parece que, às vezes, assim, é interessante como que nós começamos a aceitar figuras que não são figuras, assim, que em qualquer outro povo do mundo, em qualquer outra civilização, não seriam respeitadas. Nós começamos a acreditar, por exemplo, que uma Tiburi é um suprassumo da filosofia. Como que nós saímos, por exemplo, de Mário Ferreira, José Guilherme Melchior, Roberto Campos, e nós chegamos a chamar Chauí, Tiburi, escutar Felipe Neto como autoridades científicas. Felipe Neto, esses caras são chamados para se manifestarem sobre temas sensíveis da vida em sociedade, que demandam leitura, demandam experiência de vida, demandam treino. É como você me chamar para falar sobre neurocirurgia, porque eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Ah, não, aquele cara lá, professor de filosofia, né? Ele tem uns seguidores ali nas redes sociais. Vamos chamar ele para falar de neurocirurgia. E aí que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui do Google e falar assim, neurocirurgia para analfabetos. Vou ler 3 frases feitas e vou falar na ONU. É isso, cara. É isso que acontece. Agora, não é culpa do Felipe Neto. A culpa é de quem consome. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele está oferecendo. Eu coloco aqui uma mesa. Ali tem salada, aqui tem frutas, aqui tem carne, aqui tem não sei o quê, e aqui tem jujubas e batatas industrializadas. Você vai lá no meio e consome aquilo. Entende? A culpa não é de quem colocou. Não é silenciar aqueles que estão fazendo esse tipo de discurso. Não, é simplesmente darem o espaço que eles deveriam ter, muito reduzido. As pessoas falam assim, porque os políticos brasileiros... Cara, político brasileiro não tem culpa de nada. Quem tem culpa é de quem escolheu o político brasileiro. Somos nós. Se a gente não se olhar no espelho e falar que povinho, porcaria nós somos, enquanto nós não criarmos vergonha na cara... Não adianta você ter excelentes pessoas querendo entrar na vida política se quem escolhe é porcaria. Então, aqui nós estamos falando de um problema que não é da ponta, é um problema de base. Então, por que a gente considera, por que a gente chama, como você citou, Marilena, eu queria falar da Márcia Tiburi. Quando você quer falar, chama Márcia Tiburi de filósofa, e coloca no mesmo patamar de que quem são os outros filósofos que eu poderia citar? Sócrates, Platão, Kant. Aí você está colocando essa mulher. Isso não é um problema da Márcia Tiburi, que está fazendo o trabalho dela, escrevendo, publicando, fazendo as coisas dela. É de quem olha e fala que ela é filósofa. Então, o problema é nosso. O problema é dos filhos que nós estamos criando, dos pais que nós somos. Esse é o problema. Se você é treinado para gostar de e consumir porcaria, quem fornece porcaria prospera. Eu tô lá no Instagram, sempre produzindo um outro conteúdo. Minha esposa outro dia me mandou uma reportagem, um comentário falando assim, para você fazer sucesso no Instagram, porque fica sempre aquela coisa assim, meu Deus, o Denis tem que falar para mais pessoas. O Denis tem que chegar em mais pessoas. Mas isso a gente pode falar de tantas outras pessoas. Como popularizar isso? Aí ela me mandou um negócio falando assim, para você fazer muito sucesso, você tem que ser superficial, você tem que ser meio abobado. Eu quero esse sucesso? Eu quero pagar de abobado?
para ter sucesso? Porque quem vai me consumir é abobado? Ou é melhor você ter menos com qualidade? Eu já fiz uma opção. Eu prefiro ter menos gente que tenha a capacidade de me entender do que eu falar como um Felipe Neto sobre as coisas às quais eu me dedico para ter uma popularidade maior. Não dá para mim. Às vezes eu fico até desconfortável vendo determinadas figuras, e isso não só da esquerda, da direita também. Da direita também. Eles postam assim situações, 72 horas nós vamos acontecer tal coisa, e o pessoal vai consumindo e vai acreditando naquilo. Ô, Felipe, de uma você forma sabe, você me religiosa. acompanha, eu sou um cara bem-humorado. Eu adoro meme, adoro dar risada, mas eu coloco aquilo claramente para dar risada. Quando é para falar sério, assim, não, agora a gente vai falar de algum elemento técnico. Não tô fazendo graça. Vamos falar sério. De vez em quando eu solto uma piada, todo mundo, qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais vai falar assim, eu solto uma piada. Agora os caras falam absurdos, como se fosse coisa séria, e tem um mundo de gente que acompanha aquilo. Nós perdemos qualquer critério de objetividade. Eu me lembro, durante as campanhas eleitorais, é o período mais deprimente, porque, de repente, o cara faz uma merda, o seu candidato faz uma bobagem, diz uma bobagem, aí você faz um comentário assim, pô, eu vou até votar nesse cara, mas pelo amor de Deus, né, ô João? Falar isso daí, você tá de brincadeira comigo. Não, imediatamente aparecem 300, 400 pessoas nos comentários para falar assim, isso é estratégico. É uma inteligência superior que a gente não percebeu. Um xadrez 4D. O que você está querendo me dizer é que um cara que mal tem o ensino médio é mais estratégico do que um Péricles, do que um Alexandre o Grande. Quando, na verdade, é muito mais simples. Tem um negócio na ciência que a gente chama de navalha de Ockham. Ockham foi um grande filósofo da Idade Média, um grande cientista. Ele falava o seguinte, entre duas explicações possíveis, geralmente a explicação mais simples e lógica é a correta. Então, quando você vê um cara falando uma besteira, não atribua isso a uma inteligência superior. Só diga quanta besteira. Olha como é mais simples. Assim, não, eu gosto de você, cara, mas nessa você falou uma baita de uma besteira. Não tente dizer que foi um momento de grande lucidez intelectual que ele viu uma coisa que a gente não viu. Só fala, velho, que bobagem que você disse. E pronto, e sigamos. Tão mais simples. E às vezes nós perdemos espaço até por continuar fazendo esse malabarismo mental que nós estamos... Nós não, mas assim, no geral eu vi as pessoas fazendo determinados malabarismos mentais para justificar... Irmão, a direita brasileira, a classe política da direita brasileira é feita fundamentalmente de semi-alfabetizados. De gente jegue, que não é capaz de ouvir, falar assim, não vai por aí, que tem um muro de concreto na sua frente, você vai enfiar essa Scania nesse muro de concreto e vai trazer os caras de volta. E o que fizeram? Mas estava escrito, não precisava ser inteligente. Era simplesmente assim, o cretino parar 2 segundos e falar assim, a gente está exagerando, né? Vamos segurar um pouco? Vamos largar de ser idiota um pouco? Vamos deixar a nossa guerrinha cultural de Twitter de lado e vamos governar? E vamos falar um pouco mais sério sobre aquilo que a gente sabe, sobre aquilo que vai ajudar o país, etc. Não, tem que ficar aqui. Não dá, velho. Como é que você constrói um país assim? Não constrói. O Brasil é um milagre. O fato de nós estarmos aqui, ainda ter água para beber, comida para comer, pelo menos para alguns, infelizmente, de a gente poder falar, ter câmera, não sei o quê, é um milagre. Isso aqui é um milagre. É o melhor que a gente pode ser. O Brasil, do modo como nós somos hoje, da educação que a gente tem, da visão de mundo que a gente tem, eu tenho um amigo historiador do Brasil que fala que o Brasil acabou. Ele tem uma posição muito mais radical. O Thomas Juliano faz um trabalho extraordinário de registro da história do Brasil. O Brasil acabou. Se eu colocar um governante tal, ele vai conseguir fazer aquilo que eu acredito. Essa visão messiânica de que um grande político um dia vai aparecer e vai nos tirar da lama. Isso foi apresentado desde o golpe republicano e a gente continua comprando essa história até hoje. E não adianta. Bismarck falava uma coisa maravilhosa. Assim, povos muito inteligentes aprendem com as histórias, com as experiências dos outros.
Então eu olho aqui e falo assim, ó, o que os caras fizeram na Argentina? Eu não quero ser argentino, então eu não vou por aquele caminho, tomo outro caminho aqui. Mas isso para nossa vida mesmo. Olha lá, aquele cara passou a vida inteira convivendo com um certo tipo de gente. Olha o que deu a vida dele. Não quero isso para mim, vou escolher diferente. Existe um povo um pouco mais burro do que esse, que é um povo que só aprende com as próprias experiências. Então ele não aprende com a experiência alheia. Ele precisa sofrer na pele para aprender alguma coisa. Então é aquele cara que você fala assim, fumar faz mal, viu? Você viu o outro lá que fumou e tá com câncer? Ó, fumar faz mal, ó, tá com... Aí ele não acredita nisso, então ele precisa fumar. Aí ele precisa ter câncer e falar assim, não é mesmo, né? Putz, tem que parar de fumar, não posso mexer com isso não. Esse cara já não é tão inteligente assim. E existe o burro sistêmico, que é aquele que não aprende nem com a experiência dos outros, nem com a própria experiência. Esse é o burro sistêmico. Esse é o brasileiro. Ele não aprende nem vendo a desgraça do outro e não aprende nem vendo a própria desgraça, insistindo nas mesmas falsas soluções. Para esse não tem saída, meu amigo, porque nem fazendo sofrer o cara muda. Isso não é só na política, eu vejo na vida. atendendo na vida. Por exemplo, a criança cai, tem um TCE, baixa a cabeça, ela precisa fazer uma tomografia, o pai, não, eu acho que eu não preciso levar ela para fazer uma tomografia. É isso. E a criança quase em coma, sonolenta, com todos os sintomas. É na vida. Eu acho que não precisa, eu acho que não, minha opinião não é... O brasileiro ele tem essa noção... Dá um Google para resolver. De achar que a opinião dele tem o mesmo valor que Sim. é igual ao voto, né? Então a opinião de todo mundo sobre todos os assuntos é iguais. Então, assim, o Chimbinha tá no mesmo nível do Mozart, né? Ele é um bom músico? Pode ser, né? Eu não escuto esse tipo de música, mas... O brasileiro ele tem isso, olha, ele é um gênio musical e coloca ele no mesmo patamar de um Mozart, de um Bach, de um Beethoven, e assim, em todas as áreas. Sim. Né? Ou pega e sabe o que é pior, músico... Felipe? Que isso gera muita violência. Porque um sujeito que abriu mão da inteligência, da racionalidade para governar a sua história e ver o mundo, qualquer coisa que não esteja em conformidade com o modo passional pelo qual ele vê o mundo, ele reage violentamente, porque só a violência sobra para quem é burro. Então você vê, até pelas redes sociais. Cara, tem rede social, eu não frequento aquele X, o Twitter, né? O ex-Twitter. É cracolante da internet. Cara, eu não frequento, porque lá você fala assim, bom dia, pessoal, que belo sol lá fora. Os caras dizem, você é um jegue, e sua mãe que é uma piranha, e não sei o quê, porque tá sol aí, mas esse sol tá matando as pessoas de sede. Cara, eu só dei bom dia, desculpa por existir. Tá todo mundo hiperagressivo. Por quê? Porque ninguém é capaz de sentar e discutir de forma inteligente e racional as coisas. Então, qualquer coisa que eu diga que possa ser interpretado... A gente está criando uma geração de meninos que não riem mais de piadas escrachadas. Não, são meninos... Você olha a frustração na cara do moleque. Ele está sempre culpado por alguma coisa. Você conta uma piada qualquer... E, nossa, não pode falar isso não, porque isso daí ofende as pessoas. É uma gente chata. É uma gente insuportável. É uma gente adoentada. De vez em quando eu coloco naquele canal Viva, que mostra os programas anteriores. Pelo amor de Deus, cara. Se mostrar aquilo em TV aberta, vai todo mundo preso. E o que é mais louco, programas de 20 anos, cara. Agora. De 20 anos atrás, 15 anos atrás. Emissora ainda. E na mesma emissora, que hoje não admite de jeito nenhum. Então você fala, para onde a gente está indo? A gente está indo... Para quem leu 1984, sabe que a gente está muito distante de 1984, porque aquilo lá é um negócio, né? Mas a gente vai sentindo a aproximação de um modelo totalitário de existência que... Eu vou te falar, cara, eu tô com 45 anos. Não acho ruim de estar aí no segundo ciclo da minha existência, não. Porque para quem vai ficar, vai comer muita colher de sal. O senhor acha que ainda tem algum futuro para o Brasil? Alguma solução? Claro. E nem é difícil. A grande vantagem de você ter uma nação nota 3 como a nossa é que qualquer enxadada que você dá sai uma minhoca. Tem muita coisa para ser feita. Então, com pouca coisa, você consegue melhorar. Com pouca coisa. O problema é que eu não estou vendo movimentos
rumo a essa saída. A gente está cavando mais buraco para dentro, a gente está cavando mais para dentro do buraco. E especialmente em termos educacionais. A impressão que eu tenho também é que as pessoas elas querem resolver sempre os problemas do mundo, os problemas do país, os problemas da nação. E às vezes ela consegue resolver o problema do bairro dela, o problema da família dela. Olha, eu não posso resolver o problema da educação de todas as pessoas, mas eu consigo melhorar a educação dos meus filhos, eu consigo melhorar a educação dos meus sobrinhos. Você me conhece e sabe que eu tenho a The News, né? Que é a minha newsletter. Toda quinta-feira, para quem quiser lá no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem tudo lá, os links todos, tem lá The News. Toda quinta-feira chega por e-mail. E é gratuito, tá? Não tem nada para além disso. E eu coloquei nessa última que saiu, enquanto a gente está gravando na quinta-feira anterior, eu coloquei uma frase de um filósofo estoico chamado Epiteto. Esse cara teve uma vida desgraçada, ele foi escravo. E ele escreveu um trecho que é o seguinte, eu cito o Epiteto, ele diz assim: e assim este paradoxo deixa de ser um paradoxo e não nos parece mais impossível. Então, tem um paradoxo aparente, mas que ele não é um paradoxo. Vamos ver qual é. O de termos que ser ao mesmo tempo corajosos e cautelosos. Porque se eu digo para você assim, Felipe, seja corajoso, mas seja cauteloso. Você fala assim, pô, Denis, mas são coisas diferentes, são coisas que se anulam, ser corajoso e ser cauteloso. Como é que eu vou... Aí ele fala, isso não é um paradoxo. Corajosos naquilo que não depende das nossas escolhas. Tem coisas que não dependem das nossas escolhas. Às vezes eu me alimentei bem a vida inteira, fiz esporte e apareceu um câncer no meu cérebro. O que eu vou fazer? Isso demanda de mim coragem. Eu fui devidamente, eu fiz o que tinha que fazer, mas apareceu uma coisa da vida. Aconteceu. Coragem. Corajosos naquilo que não depende das nossas escolhas e cuidadosos naquilo que depende. Cautelosos naquilo que depende. Tem coisas que não dependem de nós. Ah, não, porque eu quero um Brasil melhor. O que você está fazendo para você ter uma família melhor? Eu quero que todo mundo tenha saúde, mas o que você está fazendo pela sua própria saúde? É uma pergunta muito mais importante e interessante. Quer dizer, resolva o micro. Eu brinco sempre, né? O cara está pedindo paz no mundo. Nossa, paz entre o Hamas e Israel. Exato. E você está xingando o seu vizinho, você não consegue sentar com o seu vizinho para resolver um problema de porta? E está pedindo paz não sei onde, na puta que pariu? Então, quer dizer, velho, foco no micro. Se todo mundo foca no micro, o macro responde. Mas essa é a ideia. Por isso que brasileiro e latino-americano, de modo geral, espera soluções miraculosas de presidentes, de políticos. Porque eles não estão pensando no micro, estão pensando, ah, não, alguém vem e resolve essa merda que está aí. Mas essa merda que quem está fazendo é o micro. É o seu filho, que é pouco mais do que um analfabeto. O que você está fazendo? Você está lendo com seu filho? Você espalhou livro em casa? Ah, eu não tenho dinheiro. Não tem uma porra de uma biblioteca municipal na sua cidade? Você não pode entrar na internet e falar assim, gente, eu tô querendo tanto que meu filho leia, me arrumem doação de livro. É difícil fazer isso? Porque você não quer. Assuma. Não quer. E quer que venha algum Lula, algum Bolsonaro e resolva as merdas que você não consegue resolver no micro. Não vai resolver. E, para encerrar, assim, uma pessoa que quer sair dessa condição que o brasileiro médio se encontra... Letárgica. Quais as recomendações, o que o senhor poderia... E o que ela poderia aprender com os gregos, com a Ayn Rand, com os especialistas da escola austríaca? Cara, acho que uma das coisas que podem resolver a vida das pessoas, mas eu falo isso para mim também, é vergonha na cara. Eu recebo muita pergunta no Instagram, lá naquelas caixinhas ou nas redes sociais, assim, professor, eu gostaria muito, coloca o termo para mim, nessa condicional, eu já não respeito mais. Você não gostaria, porque não tem nada te impedindo. Eu gostaria de ler mais esse ano. O que fazer? Leia, porra. Pega a merda do livro e leia. Você quer o quê? Uma mágica? Eu tô precisando perder um peso. Manda uma mensagem, eu preciso de um nutricionista para falar assim, ele vai me falar, você tem que ingerir menos calorias em relação àquilo que você gasta.
precisa ser inteligente. Precisa querer, criar vergonha na cara. Então, eu acho que com vergonha na cara, a gente resolve 90% dos nossos problemas. Eu queria que meu filho fosse mais inteligente. Nem você sabe o que é ser inteligente. Você é um jegue, você não dá exemplo de nada. Você quer que seu filho leia, mas você não lê na frente dele. Você quer que seu filho tenha um gosto estético para música, mas você só ouve funk do lado dele. Você consome fezes o dia inteiro e quer que seu filho aprecie flores. Então, bicho, é vergonha na cara. Se tiver propósito, um mínimo de propósito, e todo propósito demanda um empenho para sair de um certo conforto. Eu fui atleta profissional. Então, eu me tornei um homem sedentário para eu desfazer o meu sedentarismo e voltar a ter uma certa... Cara, isso vai dar um puta trabalho. Agora, qual é o propósito? Se eu disser para mim, como de vez em quando eu digo, não, mas isso não é para mim a prioridade, eu não fico reclamando. Então, pelo menos, para de reclamar. Para de fazer de conta que você quer mudar. Quando você não quer mudar. Eu queria... Não sei o quê. Você é tetraplégico? E mesmo assim tá cheio de tetraplégico fazendo 1000 coisas. Não, eu tenho tudo. Eu tenho saúde, eu tenho aqui as condições de... Eu tenho um cérebro, eu tenho dente na boca, eu tenho dedos nas mãos. E queria o quê que você não fez até agora? Então, vergonha na cara. É o que eu desejo para todo mundo, para mim, nesse ano novo. Vergonha na cara. Já vai ajudar pra caramba. Com essa mensagem forte do Denis, né? Para 2024, haja, né? Vergonha na cara. Com vergonha na cara. Foi um Obrigado prazer. pela participação. Espero que o senhor possa vir aqui mais vezes. Valeu, estaremos aqui. Obrigado, gente. Valeu.